Olá pessoal, eu sou o Rafael da CCM Tecnologia e nessa videoaula nós iremos aprender a analisar o consumo de alguns recursos em um servidor Linux e também verificar quais os processos que estão em execução e o quanto eles estão consumindo de cada recurso. Por meio do comando top nós conseguimos muitas informações essas que são muito importantes, como o consumo de memória de processador e também a verificação dos processos em execução. Então nós vamos digitar o top no nosso prompt, pressionar Enter e vai ter uma saída semelhante a essa daqui. A saída do comando será semelhante a essa, ou seja, irá exibir algumas informações e em seguida os processos que estão em execução e o quanto de recurso cada processo está consumindo. Nós iremos ver isso um pouco mais detalhado à frente. Então na saída top nós podemos identificar o tempo do servidor, podemos identificar o uptime dele, ou seja, o tempo de funcionamento do servidor, e também a quantidade de usuários que estão conectados no momento. Load average, que representa a carga média do CPU, nós conseguimos verificar se o processamento está normal, se ele está fluindo de forma normal, ou se está existindo um congestionamento ou um enfileiramento de tarefas. Por exemplo, se o CPU tem 2 cores, a carga máxima do load deve ser 2. Se ele tiver 4, a carga máxima deve ser 4, e assim por diante. Ou seja, a carga máxima do processador deve ser igual ao número de cores desse processador. Se o load average estiver maior que o número de cores, está existindo um enfileiramento de tarefas. Consequentemente, o servidor perde seu desempenho. Em CPUs, nós conseguimos identificar o tempo em percentual de cada operação que está sendo realizada no processador, ou seja, do tempo de atividade do CPU, por quanto tempo ele ficou executando ou ele está executando essas tarefas. Então, um exemplo, 17,4% do tempo ele está executando tarefas de processamento por usuário. No item mem, nós conseguimos identificar a quantidade de memória RAM. Então, nós temos o total de memória, temos o total que está sendo utilizado, o total disponível e também o total que está sendo destinado a buffer. No item swap, ele exibe as informações da memória virtual, também apresenta a quantidade total da memória, a quantidade utilizada, a quantidade livre e a quantidade que está disponível em cache. Lembrando que o swap é recomendado que ele seja definido com no mínimo a mesma quantidade de memória RAM e no máximo o dobro da quantidade. E nas colunas dos processos nós conseguimos identificar em PID o identificador do processo. Esse identificador ele é utilizado quando precisamos, por exemplo, matar esse processo. Conseguimos identificar qual usuário que está rodando esse processo e umas informações como o uso de CPU, o uso de memória, o tempo que ele está em processamento no CPU e qual que é o processo, qual é o comando que está sendo executado. E lembrando que esse enfileiramento, essa organização, ela é em tempo real e sempre em ordem decrescente, ou seja, do que está consumindo mais para o que está consumindo menos. Outra forma que nós temos de identificar a quantidade de memória é por meio do comando free. Com algumas opções nós conseguimos identificar um pouco mais fácil a quantidade de memória que está sendo utilizada. Então, por exemplo, a opção "-b", ela exibe a informação em bytes, "-k" em kilobytes, "-m" em megabytes, "-g" em gigabytes e "-s" ela atualiza a informação no tempo determinado. Esse tempo deve ser em segundos. Então aqui eu tenho alguns exemplos, como por exemplo, free-k, ele exibe a quantidade de memória total, utilizada, disponível, em buffer, em cache, todas essas informações em kbytes. E no exemplo de baixo, eu tenho o comando free "-m -s10", ou seja, irá exibir a quantidade de memória em megabytes a cada 10 segundos, para que a gente possa acompanhar se está existindo uma diminuição ou um aumento no uso de memória. Finalizamos por aqui então mais essa videoaula e caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição para atendê-lo. Obrigado e até a próxima.